Deus te abençoe, que bom que você veio à igreja hoje. E vamos abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Diz esse trecho: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que o nome mais correto seria Atos do Espírito Santo, porque na realidade tudo que está acontecendo aqui é o Espírito Santo fazendo por meio dos apóstolos. Mas Atos dos Apóstolos é uma continuação de Lucas. Então os especialistas compreendem que Lucas escreveu também Atos. E se você quiser saber mais sobre Lucas, o melhor lugar para chegar é domingo de manhã às 9h30, na classe de Discipulado Nazareno. E se você quiser saber o que já foi falado, no aplicativo você encontra todos os vídeos que a Jaqueline preparou, desde que ela começou esse estudo no livro de Lucas. Se você ainda não instalou o aplicativo, fale comigo. E se for possível, a gente instala ainda hoje aqui dentro, antes de você ir embora para casa, tá bom? Semana passada, pastor Macedo trouxe a palavra. A gente está estudando Atos. A gente quer construir, semana após semana, uma base forte para que nós, como igreja, saibamos não apenas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que a gente acompanhe o que Deus fez na igreja. Essa igreja é chamada de primitiva. Essa igreja do livro de Atos é conhecida como a igreja primitiva. Pastor Macedo pregou semana passada sobre a pregação de Pedro, depois que os discípulos foram cheios com o Espírito Santo. O que me chama a atenção é que quase 2 meses antes, um pouco menos, esse mesmo Pedro estava dizendo: eu não conheço Jesus, nunca vi esse Jesus. Até mesmo xingou Jesus, ele blasfemou. Mas agora o Pedro, cheio do Espírito Santo, de forma corajosa, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, ele se levanta e tem coragem de apontar que aqueles que tinham mandado matar Jesus, eles tinham mandado matar exatamente o Messias. E eles pregam o Evangelho, eles anunciam o Evangelho. E o interessante é que depois que Pedro pregou, a resposta da multidão foi o quê? Que faremos, senhores? Que faremos? Essa tem que ser a reação de todos nós em cada culto. Depois de ouvir uma mensagem, eu tenho que perguntar: e o que eu tenho que fazer agora?
diante disso que eu compreendi, ou diante disso que eu relembrei, o que é que eu tenho que fazer? Um pastor pregou numa igreja, pregou com toda ousadia, pregou, e na saída, 3 pessoas passaram por ele, a primeira passou e disse: lindo sermão, pastor. É assim que alguns chamam mensagem em algumas igrejas, sermão. Lindo sermão, pastor. Pena que fulano de tal não veio. Daqui a pouco passa uma mulher e diz: linda mensagem, pastor. Pena que a fulana de tal não veio. Aí passou uma terceira pessoa e falou a mesma coisa. Pena que tal pessoa não veio. Aí o pastor disse: eu preguei para os ausentes. Porque todo mundo que ouviu pensou, estava só pensando nos outros. Aquela pessoa precisava ouvir isso. Mas quem veio ao culto é que precisa ouvir. E diante de uma mensagem, diante daquilo que foi lido, anunciado, cada um tem que compreender o que é que Deus quer que eu faça. Eu tenho que tirar os olhos dos outros e olhar para dentro de mim. Onde é que eu estou nessa palavra? Onde é que eu me encaixo nisso que foi falado hoje? O que é que eu tenho que fazer? E o versículo 41 termina dizendo: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pode ser um pouquinho mais de 3.000, pode ser um pouquinho menos, foi arredondado para 3.000 pessoas. Nós hoje temos que... geralmente a gente quer olhar para uma passagem com o nosso olhar, com o nosso ponto de vista. A gente lê esse livro de Atos, essa passagem, e nós sabemos que depois a igreja foi crescendo, foi espalhando, foi chegando a outras regiões, chegou a outros países, chegou a outros continentes e chegou até o nosso bairro. Nós sabemos. Mas estes primeiros cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, só mais para frente que vão ser chamados, mas eram os discípulos, eles não tinham noção do que ia acontecer. Quando eles estavam lá no cenáculo orando, durante ali mais ou menos 10 dias, eles não sabiam o que ia acontecer. Nós sabemos. E a gente tem que olhar para a situação deles, compreendendo que eles estavam vivendo o momento. Não sei se você já conheceu aquela ilustração do copo com água pela metade. Algumas pessoas vão olhar esse mesmo copo e vão dizer o quê? O copo está meio cheio. E outros vão olhar o mesmo copo e vão dizer: o copo está meio vazio, daqui a pouco acaba. Os outros vão dizer: está meio cheio, falta pouco para encher. O copo é o mesmo, mas a forma de ver, às vezes, produz resultados diferentes. A igreja estava no comecinho. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos lembrar que hoje, quase 2.000 anos depois, é um pouco menos que 2.000, nós estamos lendo o livro de Atos e aprendendo com a igreja primitiva. Quando eles estavam vivendo aquilo, eles não imaginavam daqui a quase 2.000 anos eles vão ler a nossa história. Eles estavam vivendo, eles estavam construindo os primeiros passos da igreja. Mas nós estamos olhando a igreja de 2.000 anos atrás e precisamos aprender com ela. Qual é o quadro que nós temos? Qual é o quadro? Esqueça que você já sabe o final da história. Pense na igreja daquele período. Jesus disse para eles, depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado, ele falou para eles que eles tinham que ficar em Jerusalém, ele avisou que eles seriam cheios de poder. Ele falou: fiquem em Jerusalém. E eles ficaram no cenáculo.
E eram quantas pessoas? Está na Bíblia. É só você voltar ao capítulo 2, capítulo 1, aliás, versículo 15, aí tem a resposta quantas pessoas estavam naquele cenáculo. Quantas? Um pouco mais. Lê de novo. 120, isso. O 1 ali passou rápido assim, mas é 120. 120 pessoas no cenáculo, orando, buscando a Deus, pedindo para que a obra de Deus fosse realizada. Cenáculo é uma parte em cima de algumas casas da época. Não era qualquer casinha, mas era uma parte boa em cima. 120 pessoas durante 10 dias orando. Eu posso imaginar que o Pedro tivesse o seu lugarzinho preferido para orar. Eu posso imaginar que talvez se a pastora Lúcia estivesse lá, ela ia ficar perto da talha de água. Porque de vez em quando ela ia pegar uma água e beber. Quem ia querer ficar perto da janela se estava quente? Alguns aqui, a Dani já está dizendo, eu que ia querer ficar perto da janela, o Luiz também ia querer ficar perto da janela. Até mesmo aqui, a gente sabe que tem alguns lugares assim que a gente sabe onde alguns vão sentar, a não ser se chegarem atrasados. Né? Mas alguns têm assim os lugares quase que cativos. Né? Ainda bem que no Brasil não é assim. Nos Estados Unidos as pessoas dão um banco para a igreja. Em algumas igrejas, né? Eles dão um banco, fica o nome da família lá, e aquele banco é da família. Se a família não for, ninguém mais senta naquele banco, porque é da família fulano de tal. Mas naquele cenáculo, eu imagino que alguns tinham assim um lugarzinho preferido. Eu gosto de ficar daquele cantinho lá, porque lá eu oro e eu consigo me concentrar na oração. O outro talvez, não, eu gosto de ficar aqui, porque aqui é mais ventilado. Ou eu gosto de ficar lá, porque ali o som de todo mundo chega, assim faz uma concha acústica. 120 orando. Eu não sei se alguns iam para casa de noite, de vez em quando, eu não sei. Mas imagina onde é que eles amarraram o burrinho deles. Se alguém veio de burrinho, bem assim na porta da casa onde tinha o cenáculo. Bem na porta. Bem na frente. E aí eles ficaram ali, ficaram orando, conheciam uns aos outros, sabiam o nome, sabiam quem era filho de quem era parente de quem. Eu lembro quando o irmão Donizete chegou, que ele não sabia quem que era quem aqui, até que ele começou a entender que a Irani era a esposa do Donizete, aí foi compreendendo quem que era filho, quem que era... Os 120 se conheciam, sabiam, só de olhar, o Bruno não está bem hoje, ou então o Bruno hoje veio e ele está ótimo. Eles já se conheciam, 120 orando. E ao final o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo veio, aí ele assumiu o controle. Não só assumiu o controle, mas fez com que eles se levantassem e pregassem, agora não de portas fechadas. Foi de tal forma barulhento que eles fizeram naquele culto que todo mundo que estava lá para a festa do Pentecostes veio ver o que estava acontecendo, e todos se levantaram e pregaram, e as pessoas diziam, como é que eu estou ouvindo as maravilhas de Deus na minha própria o quê? Língua materna. Você ouviria no seu sotaque da sua região. E você diria, mas é um árabe, um judeu falando igualzinho o pessoal da minha terrinha. Porque foi o agir de Deus ali. E depois que as pessoas perguntaram o que temos que fazer, 3.000 se converteram e foram batizados. Lembra que eu falei do copo cheio, o copo meio cheio ou meio vazio? Como é que foi a próxima reunião? Onde é que o Mário iria amarrar o burrinho dele? Se 3.000 pessoas entraram para a igreja numa vez só, o Mário teria que amarrar o burrinho dele umas 10 casas para lá ou 10 casas para cá. Agora aquele monte de gente, já não era mais um cenáculo, não caberia mais 3.000 lá em cima.
eles começam a se reunir no templo. Mas agora o grupo é maior. Agora não era aquela coisa todo mundo se conhecendo. A igreja pequena, todo mundo se conhece. Às vezes a gente tem contato de várias pessoas. Mas quando a igreja cresce, ainda mais do jeito que cresceu ali, 3.000 pessoas de uma vez só, de repente mudou. Eu faço ideia, os discípulos de repente andando no meio da cidade e alguém falando, paz do Senhor. Um dia eu estava descendo a 13 de maio, subindo aliás. Não agora você vai lá, tem um monte de loja com placa de alugas. Isso há uns 15 anos atrás. A 13 de maio lotado, eu estava subindo com alguém e de repente eu vi lá na frente o André, que era daqui do São Bento, com o microfone na mão, anunciando as coisas da loja, anunciando os preços. De repente ele olhou para mim no meio do multidão e disse, paz do Senhor, pastor. E todo mundo olhou assim para trás para ver quem que era o pastor que ele estava dando paz do Senhor. E aí eu respondi, né? Mas todo mundo da rua olhou para ver quem que era o pastor que estava subindo. Eu falei, faço ideia, os discípulos andando na cidade e de repente, daqueles 3.000, todo mundo dizendo, e aí, Pedrão, tudo bom? Mas agora as reuniões tinham 3.000 pessoas. Quando era só 120, todo mundo sabia as histórias de Jesus, todo mundo conhecia os milagres de Jesus, e agora de repente 3.000 pessoas. E aí quando alguém falava alguma coisinha, o quê? Nunca ouvi essa história? Eu conheci alguns pastores que vieram das ilhas de Cabo Verde, e eles estudaram junto no mesmo seminário. E aí um deles disse o seguinte, que o outro tinha acabado de se converter, e disse, eu vou para o seminário. E foi. Entrou para o seminário assim, sem nunca ter frequentado escola dominical. E aí o pastor falava, não, porque Jonas, quando o peixe engoliu, e ele falava, o quê? Que história é essa que eu não conheço? E aí o professor tinha que parar para explicar sobre a história de Jonas, que talvez a Clarinha ali já saiba. O Caleb deve conhecer também. Mas para quem nunca leu a Bíblia, nunca frequentou uma escola dominical, essas coisas são novidade. Num dia, 120 orando ali, buscando. No outro dia, 3.000, digamos assim, 3.120. Só que agora muita gente que não sabia de nada. A gente pode olhar uma situação dessa e dizer, que problemão. Que problema grande. Esse monte de gente que não sabe das coisas, esse monte de gente que agora está ocupando os lugares, e agora a igreja está cheia, agora para esperar no banheiro tem que esperar bastante, e agora às vezes para chegar na mesa lá no final, quando chega não tem mais o bolo da Rosa, o bolo da Laíde, não tem mais o suco, está acabando tudo. 3.000 pessoas. A gente pode olhar dizendo um problema, crescimento. Às vezes as pessoas olham como um problema, agora eu não consigo mais estacionar na frente da igreja, eu tenho que parar lá longe. Conheço uma pessoa que foi para Bosch, no outro país, e ele pegou carona com alguém que era de lá, e eles chegaram cedo para trabalhar. E a pessoa chegou e estacionou lá no fundo no estacionamento, e começaram a caminhar, e ele disse, mas escuta, por que a gente está parando aqui tão longe, se a gente vai trabalhar lá naquele prédio lá? Por que a gente não para lá na frente? Aí ele disse, não, lá na frente é para quem chegar atrasado. Aí já chega, já está pertinho, já estaciona e já entra para trabalhar. A gente chegou cedo, a gente capinha. Então, às vezes, a forma de encarar o crescimento da igreja pode ser um problema ou não. Não ter lugar para estacionar, não ter cadeira para sentar, não ter banco para sentar, não ter, às vezes tem que esperar muito para tomar ceia. Tudo depende de como a gente encara as coisas. Meu pai contava de um homem que para tudo ele achava uma razão para dizer algo bom. Para tudo. Um dia uma pessoa meio maldosa chamou ele para um lugar e disse, vem ver um negócio que eu encontrei ali na rua de cima. E quando chegou lá, era um cachorro que tinha sido atropelado, mas já fazia muitos dias.
E o homem disse: o que você acha disso? E o homem olhou e disse: ele tinha dentes bonitos. Ele tinha dentes bonitos, o cachorro. Mas ele podia ter olhado o cachorro e falado muita coisa. Eu conheço muita gente que quando o carro quebra, eles xingam o carro, ao invés de dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho um carro. Hoje eu tenho como viajar, ele quebrou, mas vamos consertar, vamos tratar. Eu conheço pessoas que reclamam dos filhos, ao invés de dizer: Deus, obrigado pelos meus filhos, obrigado porque eles são agitados. Nós temos lá em casa exemplo ao vivo em cores, agitado assim, ligado no 380 trifásico. Tem alguma coisa maior que isso, Toninho, que é eletricista? Tem algo maior que 380 trifásico? 440. Então acho que é isso. Acho que é 440. O irmão Toninho já levou choque forte. 440. E a gente, às vezes, dá vontade de dizer: para um pouquinho. Mas quando ficam doentes, como é que a gente fica, Karina? A gente fica dizendo: vai correr, vai pular, fala alguma coisa. Pula um pouquinho. Um dia fomos na casa do Bruno e da Karina e ela chorou, porque ela dizia: Helena, era tão calminha, agora a Luna sobe nos móveis, e ela chorou, dizendo: é tudo diferente, as coisinhas que eu pus no armário para ela não abrir, ela abre, descobriu rapidinho como abrir os armários, sobe na mesa, sobe na... Cada filha é diferente, mas a gente precisa olhar com o olhar de dizendo: obrigado, Deus, obrigado. 3.000 pessoas, de uma semana para outra, chegaram naquela igreja. 3.000 pessoas. E quando a igreja cresce, alguns vão dizer: puxa, antes eu que cantava, agora eu tenho que ficar na espera de uma fila até chegar o meu dia da escala para eu cantar de novo. Só não faça como alguém que era daqui do Adelaide antigamente, que um dia na escola dominical, ela parou de carro na porta da igreja, entrou, olhou o papelzinho que ficava do lado da porta e disse: hoje eu estou na escala, hoje eu venho então. Ela era do louvor. Então ela veio ver se ela estava na escala. Se ela estivesse na escala, ela vinha. Se ela não estivesse na escala, ela não vinha. Aí a gente foi cortando algumas pessoas assim, a gente foi dizendo: tem que vir em outros cultos também, não é só no culto que você está na escala, Mas quando aumenta o grupo de pessoas, tem mais gente para dar aula, tem mais gente para pregar, tem mais gente para tocar, tem mais gente para cantar, tem mais gente para ficar na porta, tem mais gente para fazer a limpeza, tem mais gente para tudo. Eu posso olhar como um problema, agora eu não tenho mais vez, ou eu posso olhar dizendo: Deus, obrigado, porque agora tem mais gente. E eu posso às vezes ficar sentado, adorando, sem me preocupar com a afinação. 3.000 pessoas. Lá em 1 Tessalonicenses diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Todo crescimento de igreja traz dificuldades. Porque os que chegam, às vezes, não conhecem como é que funciona uma igreja. Como se vestir numa igreja. Como fazer dentro da igreja. Eles vão aprender com o tempo, assim como muitos aqui foram aprendendo. As crianças chegam, demora um tempo até elas entenderem como é que é a sequência, quando é que já está dando um sinal que vai acabar. Eu me lembro que às vezes o Wesley, sobrinho do Aguinaldo, às vezes ele levantava na hora da pregação, ele vinha assim na minha frente e falava: está acabando, pastor? Aí eu falava: está acabando, você pode sentar. Aí ele sentava e ficava esperando acabar. Mas depois que a gente vai ficando na igreja, já vai entendendo: está acabando. Está acabando. E tem um pastor que a gente escuta de vez em quando, que às vezes ele fala: vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Mas todo crescimento traz mudanças. Traz mudança. Muda algumas coisas. Muda algumas
De repente a gente está acostumado com um grupo de louvor e de repente vem um outro que toca um pouquinho mais alto, um outro que usa músicas diferentes. Faz parte do crescimento. Eu posso olhar como um problema ou eu posso olhar como uma bênção. 3.000 pessoas. E o Espírito Santo foi agindo, agora tinha mais dons, mais talentos, mais agir de Deus. Não eram só mais os 120. Muita gente cheia do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. É um trecho conhecido, quando um rei, ele percebeu, o rei da Síria, ele queria vencer o exército de Israel, e ele armava emboscada num lugar, e o exército de Israel não passava por lá. Aí ele marcava emboscada no outro lugar, e o exército de Israel não passava por lá. Aí o rei ficou zangado, chamou o grupo dele e disse: vocês não vão me falar quem que é o traidor que está aqui no meio, que está levando os nossos planos lá para o exército inimigo? E aí eles falam: nenhum de nós, Senhor. Mas é o profeta que está lá, ele faz saber tudo. É o profeta que conta, é o profeta que entrega. Até mesmo o que o Senhor fala lá no seu quarto, o profeta conta tudo, o Eliseu. E aí o exército vai lá para prender Eliseu. E logo cedo o servo, versículo 15. Aliás, versículo 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros, 2 Reis 6,14. Carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército estava mais para lá, mas ao redor de Eliseu tinha cavalos e carros de fogo. O servo de Eliseu, ele viu a situação e viu só o problema. Mas Eliseu disse: Deus, abre os olhos do moço, para que ele não veja os problemas, mas que ele veja o teu livramento, o teu agir. 3.000 pessoas de repente entraram para a igreja. Talvez você conheça alguém que estaria olhando e dizendo: que problema, 3.000, muita gente de uma vez. Podia ser 300 por mês, assim, aí depois de 10 meses já teria 3.000. Podia ser 30, assim, cada semana, depois de um tempão somaria 3.000. Mas 3.000 assim de uma vez, que problemão. Mas Deus quer que a gente olhe algumas coisas com os olhos espirituais abertos. Como o moço teve seus olhos abertos e ele pôde ver os cavalos e as carruagens de fogo. No crescimento da igreja, vão chegar pessoas de todo tipo. Algumas muito cheirosas, outras nem tanto. Algumas muito ricas,
outras sem nada. Algumas simpáticas, outras carrancudas. Algumas você olha e fala, está tudo certo com essa vida, mas Deus sabe os problemas que tem. Outras você vai olhar e vai dizer, quanto problema tem essa pessoa. Mas que Deus abra os nossos olhos para a gente olhar e dizer, Deus, cada uma dessas pessoas é um projeto teu de transformação de vidas. Cada uma dessas pessoas representa uma família. Que através dessa pessoa a família venha também. Cada uma dessas pessoas tem colegas de classe. Que através dessa jovem ou desse rapaz, que os colegas de classe também venham. Deus, eles têm vizinhos. E eles vão trazer os vizinhos. E eu vou ficar de pé. Eu vou dar meu lugar para outro pregar. Eu vou dar meu lugar para outro tocar. Eu vou ficar carregando cadeiras. Eu vou vir no segundo culto, porque um dia a gente vai precisar ter 2 cultos à noite. Depois talvez 3. E Deus sabe quando isso vai acontecer. Mas aí a gente vai ter que olhar e dizer, obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pelo crescimento. Obrigado pelas pessoas novas chegando. É claro que ela gosta de sentar no lugarzinho que eu sempre gostei. Mas eu vou achar um outro lugar. Que bom que ela está lá naquele lugar. Que bom. Eu vou achar outro. E eu vou orar para que essa família seja transformada. Que bom que agora eu tenho que parar meu carro um pouquinho mais longe. E Deus abençoa que essas pessoas que chegaram, que estão chegando, que estão estacionando ali pertinho da igreja, que elas, ó Deus, possam conhecer Jesus e possam ter a vida liberta, transformada. Deus, abençoa a filha, abençoa o esposo, abençoa, Senhor, as crianças dessa pessoa que está chegando agora. Deus, obrigado, é bênção. É bênção. Volte lá para Atos e vamos ficar de pé e ler agora de novo esse trecho de Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Vamos ficar em pé. Esse é o texto falando depois que 3.000 pessoas entraram na igreja. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não parou nos 3.000. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Vamos orar? Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos ajude a ver a igreja e o crescimento dela, não como um problema, mas como bênção de Deus, o agir de Deus. Como oportunidades de chamarmos alguém para dizer, vamos caminhar junto. Vamos sair. Vamos fazer umas compras. Vai lá em casa um dia. Vamos jogar um futebol um dia.
para aprender como que joga futebol sem xingar, sem estar acostumado a jogar lá com os amigos, vem jogar com a gente. Vamos no encontro de casais, vamos num passeio da igreja. Cada pessoa vai poder ser abraçada e conduzida. Não sei como você chegou na igreja, talvez você chegou com a vida bem destruída, mas alguém teve paciência com você. E agora é a nossa vez de ter paciência com outros. Às vezes, ficar em pé para que alguém sente. Às vezes, parar o carro mais longe. E tantas outras coisas, mas olhar com olhar de obrigado, Deus. Assim como a gente fica feliz quando os filhos melhoram, ficam bons, e começa a correr, e começa a querer comer de tudo, e começa a fazer um monte de pergunta, e começa a dar aquelas briguinhas entre irmãozinhos, que é normal. Eu brigava com o Manuel um monte. A gente vai olhar a igreja e dizer, Deus, a igreja está viva, está crescendo, está nascendo gente, está chegando gente nova que vai precisar fazer classe de batismo, que vai precisar passar por a aula de algumas coisas. Está chegando gente que talvez vai precisar aprender a vestir. Obrigado, Deus. Me ajuda a ser parte disso. Senhor, assim como os discípulos estavam juntos, estavam unidos, e o Senhor foi acrescentando mais gente, eles souberam, ó Deus, lidar com esse crescimento extraordinário de 120 para mais de 3.000, da noite para o dia. Ó Deus, eles começaram a resolver alguns problemas. Alguns foram depois mudado a forma de resolver os problemas, mas eles começaram a lidar com situações novas. Alguns que chegaram não tinham o mesmo conhecimento bíblico do Velho Testamento e precisaram ser instruídos desde o beabá do Velho Testamento. Mas, Senhor, a igreja cresceu, continuou crescendo e se expandiu. Que nós também, como igreja, aqui no Jardim Adelaide, que a gente aprenda a ver o crescimento como bênção. Como bênção. Que a gente traga mais gente. Que a gente abra espaço para as pessoas fazerem parte. Que a gente saiba, ó Deus, receber, acolher essas pessoas, ainda que chegam aos montões, ainda que cheguem famílias grandes, mas que sejam acolhidas. Ó Deus, ainda que cheguem grupos de colegas que vão chegar unidos e vão precisar de um cuidado especial, que a gente os acolha para dar oportunidade para eles caminharem conosco, chegando cada vez mais perto do Senhor. Alguns vão chegar com a família destruída. Alguns vão chegar com vícios. Alguns vão chegar com manias. Alguns vão chegar com um histórico preocupante. Que nós, como igreja, saibamos acolher, cuidar, orientar, zelar pelos que já estão aqui, mas ajudar os novos também. Em nome de Jesus. Te louvamos pelo que o Senhor vai fazer, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.